Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Abra a Bíblia comigo em Daniel capítulo 5. Antes de eu ler o texto, a Bíblia diz, irmãos, que Daniel, ele foi levado para a Babilônia quando adolescente ainda. Devia ter aí seus 15, 16 anos de idade. Ele e outros jovens. E eles eram, eu posso dizer assim, escravos de luxo. Eram escravos porque estavam presos na Babilônia. Eram de luxo porque comiam coisas que um escravo comum não come. Por exemplo, eles comiam da comida que o rei comia. E o rei só come coisa boa, né? Então eles comiam uma comida, vamos dizer assim, cara. Porém, Daniel não se encheu com aquilo. Daniel não quis comer aquela comida. Colocou no coração, queria comer legumes, queria se consagrar a Deus. Daniel, desde pequeno, colocou no coração que ele se consagraria a Deus. E isso fez com que ele crescesse dentro do reino. Ele chega lá como escravo, e ele vai crescendo, se torna o terceiro homem mais importante no reino, e Deus vai fazendo com que ele cresça, com que ele se torne cada vez maior dentro do reino. O rei pensa em promovê-lo, colocá-lo como o primeiro homem mais importante ali, só depois do rei, né? Abaixo apenas do rei. Porque o Daniel, a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. Ele vence, ele se destaca dentro do reino. Mas eu não queria falar sobre Daniel aqui, eu queria falar sobre esse rei. O nome dele era Belsazar. Ele era filho de Nabonido, neto de Nabucodonosor. E ele faz algo, irmãos, tão sério, mas tão sério, que ele passou do limite, vamos dizer assim. Ele foi longe demais. E desde criança a gente aprende que há limites. Sua mãe dizia, se você fizer isso, eu te bato. Não é? Eu lembro quando eu ainda urinava na cama e minha mãe disse, se você mijar na cama mais uma vez, eu te dou uma surra. E nunca mais urinei na cama. Eu costumo falar que a melhor psicóloga que tem é a mãe, né? Como é que pode, né? Nunca mais. Você bate aquele terror em você que você fala, nunca mais. Então, a gente aprende limites com os nossos pais. Você não pode ir até ali, não vai. Posso brincar? Não pode. Não pode. São os limites. E é importante que tenhamos limites, né? Só que esse rei aqui, ele passou dos limites. Ele fez uma festa, ele fez um banquete. E era comum se fazer banquete. Banquete é bom, festa, alegria. Mas ele misturou nesse banquete as coisas de Deus. Ele pegou as coisas da carne e misturou com as coisas de Deus. Ele pegou um banquete com sexo, com orgia, mulheres, bagunça. E pegou os vasos da casa de Deus e bebeu vinho nos vasos da casa de Deus. É a mesma coisa que você pegar as coisas da casa de Deus e usar para uma farra. Por exemplo, nós temos aqui na ceia, a Santa Ceia na igreja, né? Tem os elementos que são para a Santa Ceia, tem as bandejas de Santa Ceia, que as irmãs cuidam com o maior carinho, aquilo ali, sabe? Para servir você no dia da ceia. Aquilo é para aqui, para a casa de Deus. Se alguém pega aquilo ali para servir cachaça em algum lugar, tá doido, não pode fazer isso não. Isso aqui foi isso que ele fez. Ele pegou os vasos da casa de Deus e levou para uma festa profana, para uma festa bagunçada dele lá, para uma festa de pecado. Olha então comigo o versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Você consegue imaginar um banquete para 1000 pessoas? Quem aqui já fez uma festa para 1000 pessoas? Já fez? Bolo eu já vi fazer. Eu fiz uma festa uma vez na igreja que eu passei, e a irmã falou, pastor, eu vou fazer um bolo para 1000 pessoas. Foi na consagração da igreja, e bolo. Mas não é fácil fazer uma festa. Aqui a Bíblia diz, essas festas aqui duravam dias, irmão. Para 1000 pessoas não era uma festa de uma noite só, de 2 horas, 3 horas, era uma festa de dias, tinha que ter comida à vontade. E a festa era para os grandes. Não era festa para gente pobre, era festa para rico, então era tudo coisa cara, tudo coisa assim, né? Verso 2, e havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem nele o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Veja que ele chama Nabucodonosor de pai aqui, porque era avô. Avô também é pai, né? Só para você entender. Ele manda trazer aqueles utensílios da casa de Deus para beber vinho ali. O camarada ficou bêbado. Eu preguei isso aqui esses dias, a pessoa bêbada não sabe o que faz besteira. E aí as mulheres, sabe, naquela farra bebendo vinho nos utensílios da casa de Deus, irmão. Que coisa séria isso daqui.
E aí olha o que acontece, versículo 3, então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Todo mundo bebeu ali. E para ele estava tudo certo. Farra, sexo à vontade, bebida. Se fosse hoje, né? Sexo, drogas à vontade, liberado. Aí, verso 4, beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, adoraram os ídolos, as imagens. Você vê que Deus não estava presente aqui, Deus está muito longe desse tipo de banquete, né? Cuidado com os banquetes que o diabo te oferece aí fora. Ah, você pode tudo, vai lá, você fica na igreja aí cheio de regrinha, vai lá que lá você pode tudo. Eu quero que você seja livre, vai lá, peca à vontade. O diabo está oferecendo um banquete para você. Então você tem que abrir o olho. Irmão, esses daqui entraram no banquete pesado. Aí olha o que acontece enquanto estavam lá bebendo, enchendo a cara, se prostituindo, se alegrando, sabe? Numa farra do inferno, isso aqui. Aí a Bíblia diz o seguinte, no verso 5, ó, na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem. Sublinhe isso daí que isso é importante. Os dedos que apareceram escrevendo na parede, ó, eram dedos de mão de homem. E escreviam defronte do castiçal na estucada parede do Palácio Real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Ele viu aquela mão escrevendo, só ele que via. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Imagina, preste atenção aqui, deixa eu descrever a cena para você. Está todo mundo na farra lá, bagunçando, bebendo, se prostituindo, se drogando, numa farra só. Como diz o outro, do jeito que o diabo gosta. Aí, de repente, o rei vê uma mão escrevendo na parede. Só ele que via. E diz que era a mão de um homem. E essa mão escrevia na parede enquanto eles bebiam. Só ele viu. Imagina, a parede está lá e aparece uma mão lá, escrevendo na parede. A Bíblia diz, irmão, que o joelho dele bateu um no outro. Medo, né? E as juntas dos seus lombos se relaxaram. Sabe o que é isso? Dor de barriga na hora, se borrou todo de medo. Você já teve medo ao ponto de se borrar? Talvez alguém já teve medo ao ponto de se urinar todo, de tanto medo que você estava. O rei se borrou todo. Deu uma dor de barriga nele na hora. Você consegue imaginar uma pessoa com tanto medo ao ponto de dar uma dor de barriga? Ao ponto do joelho bater um no outro, porque aquilo ali assustou. O homem tomou um susto tão grande, irmão. E ele viu o que estava escrito, mas não dá para entender o que estava escrito. A Bíblia diz que estava escrito lá, Mene, Mene, Tekel e Parzim. Era isso que estava escrito. Só que ele não sabia o que era aquilo ali. Aí ele mandou chamar, não vou ler tudo porque o texto é grande, ele mandou chamar os sábios, mandou chamar todos aqueles que eram sábios dentro do reino, e falou, vocês vão ter que me dizer o que é isso aí que está escrito aí. E os sábios vieram, ninguém conseguiu entender nada. Mene, Mene, Tekel e Parzim. E aí mandaram chamar o Daniel. E o Daniel, como tinha dons espirituais, ele vem e ele dá a interpretação ao rei. Ele diz ao rei o que era aquilo ali. Ele fala para o rei o que era. O capítulo 5 ainda, ele diz para o rei o que era aquilo ali. O versículo 25, Daniel 5, 25. Ele diz assim, ó, esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e os persas. Ou seja, o teu reino acabou, teu reino foi cortado, eu estou cortando o teu reino. Você é rei, mas a partir de agora você não reina mais, eu estou cortando o teu reino, você foi longe demais. Eu vou dar o teu reino na mão de outro povo vai assumir. Você, a Babilônia acabou, agora é a Medo-Pérsia que vai assumir, porque aqui é a Babilônia que comandava o mundo todo. O Império Babilônico passa agora para a Medo-Pérsia. Ora, acabou. Aí, versículo 29. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, e lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador no reino. Daniel ganha presentes, ganha brinde, é promovido. Mas e o rei? Verso 30. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Irmãos, ele estava lá na farra, aparece a mão escrevendo na parede. A mão, naquela mensagem que ele não podia entender, estava dizendo o seguinte, olha, você foi longe demais. Para falar de uma forma clara. Todo mundo erra, mas você agora passou do limite. Não tem jeito para você mais não. O teu reino acabou.
Você pegou os utensílios da casa de Deus e está usando aí para bagunça, para farra. Isso tem muito entendimento para nós. Os vasos da casa de Deus somos nós também, irmãos. Os utensílios da casa de Deus somos nós, somos as taças, os vasos da casa de Deus. Nós não podemos estar lá no mundo, envolvido com aquilo que é sujo, com aquilo que é errado. Deus não quer o vaso que é dele lá no mundo, irmãos. Você é um vaso da casa de Deus, amém ou não amém? E às vezes o vaso da casa de Deus está envolvido no que não presta. A qualquer momento vem o juízo, irmão. Eu citei aqui dias atrás, infelizmente, naquele incêndio que teve na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, tinha uma ex-obreira lá, que morreu lá. A qualquer momento aparece, sabe o que era a mão escrevendo na parede? Juízo, acabou. Você foi longe demais, você passou da conta, não tem mais jeito para você. Só que aí eu queria, a palavra, até aqui foi a introdução, agora que vem a palavra que eu quero lhe dar. A mão que escrevia na parede era a mão de um anjo? Era a mão de Deus? Lê lá comigo de novo então, você não entendeu? Olha lá outra vez, versículo 5. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de quê? De homem. Esse é o detalhe. E ele se assustou de ver uma mão de um homem escrevendo na parede. E o que é que a mão do homem escreveu? Para você não tem mais jeito. Você vai morrer essa noite. Você foi longe demais. E naquela noite ele morreu, irmão. Sabe, a mão do homem, ela escreve sempre a condenação. A mão do ser humano, por melhor que ele seja, ele acaba escrevendo em algum momento uma condenação. O decreto do homem, ali foi escrito um decreto na parede. Você foi longe demais, acabou. Talvez alguém em algum momento escreveu um decreto ao teu respeito. A mão do homem escreveu algo ao teu respeito. Tipo assim, você nunca vai ser feliz na vida. Talvez um homem ou uma mulher, não sei. Talvez até alguém próximo, seu pai, sua mãe, seu tio, seu esposo, sua esposa, não sei. Escreveu um decreto a teu respeito. Quando disse, olha, você nunca vai ser feliz. Se você não for feliz comigo, o ex, né? Às vezes diz, você não vai ser feliz com mais ninguém. Se você não casar comigo, você também não casa com mais ninguém. Você nunca vai aprender. Você nunca vai conseguir. Isso aí é a mão do homem decretando as coisas a nosso respeito. O que é que a mão do homem declarou para você? Que você nunca vai ser mãe, que você nunca vai ser pai. Alguém talvez chegou para você e disse isso, médico, né? Adota uma criança, não tem jeito para você mais não. Ou alguém que chega e diz assim, essa dívida sua, não tem como pagar. Você não vai conseguir pagar isso nunca. Ou talvez, seu filho nunca vai gostar de você. Seu filho nunca vai casar. Sua filha nunca vai casar. Você nunca vai ser feliz. Você nunca vai aprender, você nunca vai chegar lá. A mão do homem escreve os decretos, irmãos. O que é que a mão do homem escreveu a teu respeito? Não é que alguém pegou uma caneta e escreveu, é quando alguém falou. Porque a Bíblia diz que a nossa língua é como a pena de um escritor. Aquilo que você fala fica escrito. O que é que alguém falou a teu respeito? Você nunca vai conseguir fazer a faculdade, nunca vai conseguir tirar a carteira de motorista, nunca vai conseguir isso, nunca vai chegar lá e aquilo. São os decretos que são dados, irmãos. E às vezes de pessoas próximas, de pessoas que nós amamos, que em um momento de raiva talvez disseram, olha, você nunca vai arrumar emprego em lugar nenhum, você nunca vai conseguir. Quantas pessoas às vezes vêm à igreja e dizem, pastor, meu pai me julgava maldições, minha mãe me julgava maldições, muitos decretos foram feitos a meu respeito. A mão do homem escreveu um decreto para mim, e veja que o decreto que foi escrito para esse rei aconteceu, ele morreu mesmo, irmão. Não é brincadeira. Naquela mesma noite, não foi na noite seguinte, na mesma noite ele foi para o Beleléu, ele morreu. Porque a mão decretou, ele foi longe demais. Qual o decreto que os homens fizeram a teu respeito? Talvez alguém decretou que você nunca vai ser uma pessoa feliz na vida, nunca vai se realizar na vida. E você acreditou, e você vem vivendo debaixo desse decreto. Ah, pastor, os homens falaram que eu ia morrer, eu morri. O decreto foi esse, você vai morrer, ele morreu mesmo. Escute, a mão do homem sempre vai escrever condenação. A mão do homem sempre vai escrever. Você vai encontrar pessoas que vão sempre condenar você. Há aqueles que vão te julgar para cima, mas há aqueles que vão também dizer para você, você nunca vai conseguir, rapaz. Desiste disso, esquece isso. Você está sonhando muito alto.
Para com isso, você nunca vai chegar lá, não. Isso não é para você. O que é que os homens têm decretado para você? Você vai acreditar no decreto dos homens? Então, eu queria traçar aqui a diferença entre a mão do homem escrevendo e a mão de Deus escrevendo. A mão do homem escreve condenação. Mas eu queria mostrar para você a diferença entre a mão do homem escrevendo e a mão de Deus escrevendo. Olha comigo agora, Evangelho de João, capítulo 8, é um texto conhecido também. O texto fala da mulher que foi pega em um ato de adultério. Assim como aquele rei errou, foi longe demais, essa mulher também errou. Mas você vai ver a diferença. Onde está a diferença? A diferença é aquilo que o homem escreve e aquilo que Deus escreve. A mão do homem escreveu condenação. Agora, veja a diferença. Vou ler o texto que, apesar de conhecido, diz assim, verso 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo aonde? Na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. O texto, como eu disse, é conhecido. Uma mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e a lei mandava que fosse apedrejada a mulher que fizesse assim. Aliás, os dois seriam apedrejados. Não sei por que trouxeram só a mulher. E a mulher foi apresentada ali. E disseram, Jesus, ó, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. A lei manda apedrejar. E o Senhor, o que o Senhor manda fazer? Ora, se a lei manda apedrejar, por que não apedrejar? Por que trouxeram para Jesus? É porque eles não estavam interessados em apedrejar ou não. Senão já tinha apedrejado. Eles queriam apanhar Jesus de alguma forma. Já ouviu falar na expressão sinuca de bico? Quando a pessoa fica sem saída? Porque se Jesus dissesse, apedreja ela então, eles iam dizer, ué, mas cadê o amor que você veio pregar? Tu não é o amor? Tu não prega o amor? E se ele dissesse, não apedreja não, ué, mas a lei de Moisés tem que ser cumprida. Você não veio para cumprir a lei? Então vai descumprir a lei. Então, do jeito ou de outro, se ele respondesse, você estava frito, né? Mas Jesus é cheio de sabedoria. Ele não respondeu nada, ele ficou escrevendo no chão. E eles insistiram, tu não vai falar nada não? Vai falar nada não? Jesus virou e falou assim, aquele que dentre vocês aí tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E continuou escrevendo no chão. E diz a Bíblia que um a um, eles começaram a se retirar. Ficou só Jesus e a mulher. Posso dizer que os diabos foram embora. Por que eu digo que os diabos foram embora? O termo diabo significa acusador. Os acusadores foram embora. Não tinha mais diabo nenhum, acusador nenhum. Nós temos que tomar cuidado para não tornarmos também diabos, acusadores. Às vezes um vira o diabo do outro, acusando o outro. Você apontando o dedo para os outros, né? Quem acusa é o diabo. Nós não somos acusadores, não somos juízes. Jesus perguntou para a mulher, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condena, não? Não. Também não te condeno, não. Pode ir. Vai, não peque. Mas peca mais não, para não te acontecer. Você não tem que pecar mais. Agora, vive limpo agora. E aquela mulher foi embora. Jesus perdoou o pecado dela, irmão. Não para ela continuar no erro, não para ela errar de novo, não para ela permanecer no erro. Jesus falou, você não pode permanecer no erro. Te perdoei, mas não é para você voltar a errar, não. É para você ficar limpo agora. Vai embora. E ela foi embora. Sabe o que me chama? Tem tanta coisa interessante no texto, mas eu queria frisar só uma. Lá, quem escrevia na parede era um homem. Era a mão de um homem. Aqui, quem escrevia era Jesus. Não escrevia na parede, mas escrevia no chão. Com o dedo dele. O que é que Jesus escrevia no chão? Ah, pastor, você não estava lá?
Eu até imagino que ele usava... A gente tem telão hoje, né? Eu sempre, quando dava estudo, eu usava um telão, eu tinha uma tela, um quadro, que eu escrevia no quadro e tal. Jesus não tinha quadro. No chão podia até estar exemplificando alguma coisa lá, dando estudo, ó, isso aqui e tal, fazendo esboço, né? Mas pelo Espírito eu digo o que Jesus estava escrevendo no chão. Sabe o que era? Ele escrevia no chão uma nova história, irmãos. Por que eu digo que Jesus escrevia uma nova história? Sem medo de errar, eu digo isso. Pelo Espírito eu digo isso. Porque ele estava escrevendo na terra, no chão. Não era na parede, era no chão. E o que nos lembra o chão? Você lembra de onde nós viemos, né? Quem lembra de onde você veio? Não foi da terra? O primeiro homem foi feito do que mesmo? Da terra. Não tinha ninguém, não existia homem ainda. Deus pega o homem, Deus pega o barro, faz um bonequinho, sopra na narina dele e veio o primeiro homem. O homem, quando não tinha nada, Deus foi lá, não existia ainda o ser humano, tinha só as coisas, animais e tal. O homem não existia ainda. O barro foi onde tudo começou, irmão. É o zero. Deus é poderoso para escrever uma nova história para você, começando do nada, começando do zero. Os homens escreveram condenação. Os homens, a mão do homem talvez te condenou, mas a mão de Deus não condena. A mão de Deus escreve uma história nova, começando do nada. Diga graças a Deus, irmão. Pastor, eu perdi tudo nessa pandemia, perdi meu emprego, perdi minha empresa, meus funcionários tive que demitir, perdi minhas coisas, tive que vender carro, tive que vender joia, tive que vender isso, tive que vender aquilo. A mão do homem com uma caneta escreveu uma condenação. E às vezes os homens fazem assim. Aqueles que têm autoridade, às vezes uma caneta mata mais do que uma arma. Alguém vai lá e faz um decreto, e com um decreto, às vezes, né? Acaba com tudo. A mão do homem, às vezes, acaba com tudo. Não foi o que aconteceu aqui? O rei morreu naquela mesma noite. Mas a mão de Deus não escreve condenação, ela escreve uma nova história. Diga graças a Deus. Deus quer escrever com o dedo dele uma nova história no barro. O barro é você. É Deus escrevendo em você uma nova história, escrevendo em mim uma nova história. Ele escreve, com o dedo dele ele vem e nos marca e nos escreve. Ele marca você com a palavra dele, com o dedo dele, para escrever em você, barro de Deus, terra santa de Deus, uma nova história. Nós somos o barro de Deus, irmãos. Nós somos a terra santa de Deus. E ele escreve com o dedo dele. Ele toca com o dedo dele em você hoje. E escreve em você uma nova história. Talvez alguém lhe condenou. Alguém disse que não tinha jeito. Mas o meu Deus disse que tem jeito para você. Talvez alguém disse que você nunca vai conseguir pagar. Mas Jesus dá condição para você. Lembro de um homem em Petrópolis que ele devia. E ele não tinha como pagar, ele tinha vindo para Jesus há pouco tempo. E aí o camarada a quem ele devia falou com ele: eu estou indo aí para cobrar de você. E se você não me der o dinheiro agora, eu vou lhe matar. E chegou lá, com as notas nas mãos, as notas promissórias, botou a arma na cabeça dele e disse: ou me paga agora ou morre. Ele já era de Jesus, ele tinha feito uma oração antes da pessoa chegar. Ele disse: Jesus, eu não tenho como pagar. Se ele me matar, pelo menos eu te aceitei como Senhor, eu vou para o céu. Porque não tem como pagar, fazer o quê? E o camarada botou a arma na cabeça dele: me paga, senão eu te mato aqui agora. Ele disse: amigo, eu não posso lhe pagar, não tem como lhe pagar. Se você me deixar com vida, eu prometo que trabalho e lhe pago um dia. Mas se você me matar, não tem como. Eu não tenho como lhe pagar. E ele disse que o camarada aprontou a arma para atirar e de repente guardou a arma. Pegou as notas promissórias todas e rasgou na frente dele, uma por uma. Ele disse: o que é que você está fazendo? Ele disse: olha, estou rasgando as notas, você não me deve mais nada. Virou as costas e foi embora. Ele nunca mais viu esse cidadão, irmão. Ele contava isso para mim chorando, dizendo: pastor, eu não entendi nada. Eu falei: mas o que você está fazendo? O que é isso? Eu vou te pagar um dia. Não. Virou as costas e foi embora. Você não me deve mais nada, acabou. A mão do homem escreve condenação, não é? Ih, rapaz, você nunca vai conseguir. Eu lembro quando eu comecei a tocar violão, eu escutava todo dia a seguinte frase: você nunca vai conseguir. Porque eu aprendi que você tem que ser fominha para aprender, né? Meu professor falou para mim: Paulo, compra um violão e leva o violão onde você for. Então, onde eu ia, eu levava o violão. Eu não era crente ainda. Ia no poço, levava o violão para o poço. Ia para o trabalho, levava o violão. Onde eu ia, levava o violão. Aí eu sentava na hora do almoço, eu comia correndo. O pessoal falava que eu levava sopa na marmita. Quando você come muito rápido, o pessoal fazia comer sopa. Bebeu, não comeu. Comia em 5 minutos e pegava o violão. Sentava no sol com o violão. Aí sentava um coroa do meu lado.
Você nunca vai aprender, Paulo. Eu não aprendi. Aí no outro dia de novo. Você nunca vai aprender, Paulo. Eu não aprendi. Sabe o que é todo dia? Sentava do meu lado e eu lá catando milho, como diz outra, pim, 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 sabe? Você nunca vai aprender. Eu ouvi isso todo dia, irmão. Eu me lembro até que no meu primeiro dia de aula, quando eu cheguei lá para tocar, para aprender, né, todo empolgado, eu não era crente, mas tinha um crente lá. E esse crente, esse menino crente virou para mim e falou assim, você veio aprender a tocar violão também? Eu falei, vim. Aí ele disse assim, tu quer aprender a tocar o quê? Eu falei, eu gosto de rock. Ele virou para mim e falou assim, mas você é negro. Você não pode tocar rock, não. Rock é para branco. As pessoas gostam de pessoa com cabelo grande, para ficar balançando o cabelo lá com a guitarra na mão assim, balançando a cabeça assim. Tu nem cabelo tem. Assim. Esqueceram que há grandes guitarristas negros, né, Jimi Hendrix e outros, podia citar uma porção aqui, Robert Cray, tantos outros grandes guitarristas, Stanley Jordan toca até 2 guitarras ao mesmo tempo, tem tantos bons guitarristas, né? Mas enfim, aquilo ali foi para me desanimar. E quem falou isso foi um crente, irmão. Quem escreveu o decreto não foi um crente que escreveu. Você nunca vai aprender isso aí não, rapaz, vai embora para casa. Primeiro dia de aula, irmão. Mas aquilo ali fazia com que eu criasse dentro de mim uma força ainda maior. Agora é que eu vou aprender mesmo esse negócio. O tempo foi passando, a gente vai se aprimorando e tal. Aí um dia esse mesmo senhor que dizia para mim todo dia que eu nunca ia aprender, me viu tocando, estava tocando direitinho, virou para mim, poxa, me ensina essa música aí para eu tocar, que eu vou ensiná-la para o meu filho lá em casa. Ensina ela aí, eu ensinei para ele. E muitos daqueles que diziam que eu nunca ia aprender, depois vieram na minha casa para aprender violão comigo. Passei uma fase meio ruim que eu falei assim, eu não tenho emprego, eu vou dar aula de violão. Botei uma placa lá, dá-se aula de violão. E aqueles que diziam que eu nunca ia aprender, não é que foram lá aprender comigo? Por que eu estou contando isso para você? A mão do homem escreveu uma condenação para mim, dizendo que eu nunca ia conseguir. Mas a mão do meu Deus escreveu uma nova história. Com qual dedo você vai ficar? Com o dedo do homem que te condena? Ou com a mão de Deus que te absolve? Ou com a mão de Deus que escreve uma nova história no barro? O dedo de Deus escreve do nada, do barro, onde tudo começou. Deus começa de novo, Deus faz uma história nova para você, onde os homens disseram que não tinha jeito para você mais. Meu irmão, não aceite o decreto dos homens. Ah, pastor, mas o homem decretou, não aceite. Eu lembro, eu até falava isso aqui esses dias, meu irmão mais novo nasceu prematuro. E o médico dizia que ele não ia sobreviver. Minha mãe ia no médico todo dia, irmão. O médico dizia, olha, mãe, esse menino não tem jeito não, ele vai morrer. Ele é muito fraquinho, não dá não. Todo dia, irmão. E se minha mãe acreditasse no decreto do médico? Minha mãe acreditou em Deus, ó. Lutou por ele. Você vê que o menino tomava tanto remédio que os dentes dele se estragaram todos. Eu lembro dele pequenininho, com o dente tudo estragado. Tanto remédio tomava. O menino, matar lá o menino. Esse dia fez aniversário aí. É magrinho, uma vareta. Maior que eu já. Está lá o menino vivo, para a glória de Deus. Trabalhando, trabalhador demais o menino. Se ela acreditasse no decreto, naquilo que a mão do homem escreveu. Você está acreditando no que a mão do homem escreveu, irmão? Começa a acreditar no que Deus escreve para você. Não interessa o que os homens decretaram, não interessa o que os homens disseram, o que interessa é que o meu Deus escreve no barro uma nova história. Lá onde tudo começou, ele começa do zero uma nova história para você. Ele é poderoso para fazer tudo novo. Diga graças a Deus. Ó. E olha, como diz a Bíblia, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. E Deus vai dar a paz para você. Ah, pastor, mas lá atrás alguém disse que eu nunca ia conseguir. Esquece isso. Esquece aquilo que alguém escreveu na parede do teu coração aí. Pastor, vai estar escrito aqui, alguém escreveu aqui na parede do meu coração. Esquece isso, apague, deixa Deus apagar isso hoje. E Deus escrever com o dedo dele uma nova história para você. E interessante, irmão, Deus não estava escrevendo uma nova história só para a mulher. Ele escrevia uma nova história para aqueles que estavam ali também com a pedra na mão. Eu imagino esse pessoal saindo dali com a pedra na mão, deixando a pedra cair, pensando assim, rapaz, eu sou muito ruim, né? Puxa vida, condenando a mulher. Eu também peco, eu também erro. Puxa vida, Jesus escreveu. Eu penso que ali não foi só uma nova história para a mulher, mas para aqueles que ali estavam também. Deixa ele escrever uma nova história para você, em nome de Jesus. Hoje é dia de você falar com Deus. Deus, olha,
Eu quero apagar tudo aquilo que me disseram, tudo aquilo que falaram, toda a palavra positiva e negativa que me deram, tudo aquilo que falaram que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar lá. Não é mentira do diabo. Eu vou chegar em nome de Jesus. Eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou chegar lá, eu vou conseguir em nome de Jesus, porque o meu Deus é comigo. Porque o meu Deus, com o dedo dele, escreve uma nova história para mim e para você. Escreve no barro, onde tudo começou. Começa do zero uma nova história. Não acredita naquilo que as pessoas dizem, não. Pastor, mas o que falaram para mim foi muito sério, viu? Disseram que eu nunca ia conseguir. Você vai acreditar no que os homens escrevem com o dedo deles ou que a mão de Deus é muito maior, o dedo de Deus é muito maior. Jesus disse certa vez, ele estava expulsando demônio, alguém falou assim, você expulsa demônio pelo poder de Beelzebu, principal dos demônios. Aí Jesus falou assim, olha, se eu expulso demônio pelo poder de Beelzebu, então Satanás, o reino do diabo está dividido. Porque diabo expulsando diabo. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus chegou no meio de vocês. Ele estava dizendo, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, irmão. Basta um dedo de Deus para arrancar esse demônio da tua vida. Basta um dedo de Deus para mudar a tua situação. Basta um dedo do Senhor para mudar a tua história. Basta um dedo. Eu poderia falar durante muito tempo aqui sobre esse dedo também, porque o dedo também fala do ministério. O dedo que escrevia. O dedo é o ministério. Lembra que eu falei dias atrás aqui que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? O dedo também fala do ministério. Deus pode usar o ministério, o pastor, né, para no período dele, no período do ministério dele, fazer algo grande na sua vida. Quem tem que ganhar a glória é Jesus, a glória dele, a honra é dele. Mas eu imagino que o ministério do pastor Camilo, Deus operou algo na sua vida, na época do pastor Guilherme também, no período do meu ministério também, quando eu for embora via outro também. Deus vai estar usando os dedos para abençoar você. Vai usar os ministérios para te abençoar. Eu acho que cada um é abençoado de um jeito, cada pastor tem um jeito. Então, durante um tempo, você foi abençoado com um pastor que tinha, não sei qual era a característica dele. A minha é mais de ensinar a palavra, eu gosto, a palavra que marca você. Então, o dedo está escrevendo em você algo que você nunca mais vai esquecer. Deus está escrevendo uma nova história para você, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Não deixa que essa nova história seja apagada, seja esquecida, não. Porque às vezes a pessoa se esquece daquilo que Deus escreveu a respeito dela. Deus escrevendo uma nova história, Deus fazendo promessa, Deus falando conosco. Não deixe isso se apagar em nome de Jesus. Irmão. Deixa não. Amém, Jesus? Isso tem que ficar escrito. Não deixa não, deixa apagar não. Até porque aquilo que é escrito no chão, a tendência é com o tempo aquilo ali. O vento leva, né? A água passa. Mas aquilo que Deus escreve no seu coração fica. Ele está escrevendo uma nova história para mim e para você. Em nome de Jesus. Do zero, do nada. Pega essa bênção em nome de Jesus. Pastor, mas e o que alguém escreveu lá atrás? Esquece o que alguém falou lá atrás. O que vale é o que Deus está decretando a teu respeito. E Deus está decretando vitória para você em nome de Jesus. As pessoas estão dizendo tantas coisas nesses dias. Isso aí é assim mesmo, não tem jeito mais, não tem jeito não. O meu Deus decreta vitória em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra? Não dá tempo de eu falar mais? Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino.